Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Estamos aqui para um novo momento de leitura da palavra de Deus. Esse é o último capítulo do livro de Atos. No capítulo anterior, nós chegamos à Ilha de Malta. Nesse capítulo 28 de Atos, nós vamos falar sobre a estadia de Paulo na Ilha de Malta. Você acredita que Deus pode transformar aquilo que parece ser o fim em uma nova história na sua vida? Atos é um livro que descreve a missão da igreja, mas ele não encerra a missão em Atos, ela continua. Depois de Paulo e todos os que estavam no navio com ele, que ao todo eram 276 passageiros, eles sobrevivem ao naufrágio, ele chega a Malta para experienciar milagres e continuar anunciando o evangelho. Finalmente, ele volta e alcança Roma, cumprindo o propósito que Deus já tinha revelado a ele. E nesse capítulo, ele vai nos trazer esse lugar de aprendermos que Deus nunca vai ser interrompido pelas circunstâncias para continuar o seu propósito. Ele continua agindo na vida dos seus filhos. Vamos à nossa leitura hoje, Atos, capítulo 28, na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paula juntou um monte de gravetos. Quando os colocou no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram uma cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Púluques. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a Puteoli, no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e às 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram, queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para
para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em determinado dia, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Bem, que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Então, como vamos olhar para o contexto? Após o naufrágio, narrado no capítulo anterior, os 276 passageiros chegam em segurança à ilha de Malta, localizada no Mediterrâneo, ao sul da Itália. Os habitantes da ilha acolheram todos os sobreviventes com muita hospitalidade, enquanto ajudavam a alimentar a fogueira para esquentar a todos eles. Paulo é picado por uma cobra venenosa. E eles começam a pensar que Paulo morreria. Por quê? Porque ela era uma cobra que tinha veneno. E esse milagre vai abrir portas para que Paulo possa anunciar o evangelho aos enfermos. Eles ficaram admirados ao ver que Paulo não morreu. E assim, nós podemos ver que ele passa 3 meses em Malta. Depois ele segue para Roma, onde permanece em prisão domiciliar, mas continua pregando o evangelho a todos aqueles que desejavam ouvir. E assim termina o livro de Atos, não com um fim, mas com uma mensagem de que o evangelho continua avançando. Nós podemos entender aqui: Deus transforma acidentes em oportunidades. E então, aquilo que parecia um problema tornou-se um testemunho do poder de Deus. A picada da serpente abriu portas para que muitas pessoas conhecessem o Senhor. Nem todo acontecimento difícil representa derrota. Então, Deus pode transformar situações inesperadas em oportunidades para a sua glória. Continue servindo, mesmo depois das tempestades. Deus vai usar a nossa vida, a nossa história, para abençoar as pessoas. Paulo orou pelos enfermos e muitos foram curados. E Deus deseja que eu e você sejamos testemunhas, instrumentos de esperança, de cuidado, de amor, por onde passarmos. Nenhuma prisão pode impedir o propósito de Deus. Atos nos diz que a missão continua. Não é um fechamento, não é um encerramento. Lucas não relata a morte de Paulo. A mensagem permanece aberta, porque a missão da igreja continua até os dias de hoje. Nós também fazemos parte dessa história. Somos chamados a continuar anunciando o evangelho
em nossa geração. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Confiar que Deus continua no controle da história. Servir mesmo quando estiver enfrentando dificuldade. Transformar os desafios em oportunidades para testemunhar. Tenha esperança e leve a esperança por onde você passar. Nunca permita que as circunstâncias interrompam sua missão. Lembre-se que Deus está escrevendo novos capítulos na sua vida. Mesmo encerrando o livro de Atos, ele inaugura a missão que continua até os nossos dias. Paulo chega a Roma, os propósitos de Deus se cumprem, as tempestades passaram, as prisões não impediram o evangelho e a palavra de Deus continua alcançando pessoas. Hoje, essa missão também está nas nossas mãos. Se Atos continuasse sendo escrito hoje, o que sua vida acrescentaria na história da pregação do evangelho? Que possamos viver de maneira que nossa fé, nosso testemunho, nosso amor por Cristo inspirem outras pessoas a conhecê-lo. Que essa seja a minha missão, anunciar Jesus com coragem, fidelidade e esperança até que ele venha. Que essa seja também a sua missão. Continue testemunhando, falando de Cristo, anunciando o Evangelho com coragem, com amor, com dedicação, até que ele venha. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.